Estamos começando mais um programa Ponto de Vida. Meu nome é Eugênio Yoshida e nosso programa Ponto de Vida, o foco, o intuito é levar para vocês, teleinternautas, informações sobre saúde, bem-estar, nas áreas alternativas, na alopatia, levar para vocês a informação sobre a saúde. E hoje o assunto que a gente vai abordar é a importância do Pilates para as crianças. Então, o que é Pilates, como que funciona, mas hoje voltado para as crianças. E para falar do assunto, a gente trouxe a Maria Militão. Ela é educadora física e trabalha com Pilates e ela vai falar um pouquinho mais sobre o Pilates. Maria, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui no nosso programa e ela vai falar um pouquinho mais sobre o Pilates. Antes de falar sobre o Pilates, vamos saber mais um pouquinho sobre a Maria. Maria, fala um pouquinho sobre você. Sim, meu nome é Maria Militão, eu sou professora de educação física, tenho pós-graduação em ginástica postural. Comecei a trabalhar com Pilates em 2002, quando eu fiz o meu curso, e desde então só trabalho com Pilates. Há 11 anos eu trabalho com isso. Então eu fui desenvolvendo alguns cursos específicos, né? Não só o Pilates para a população em geral, mas lá eu tenho um estúdio, lá é um centro de treinamento. Então a gente oferece cursos de Pilates para gestante, Pilates para criança, Pilates para idoso, para ginástica laboral, enfim, são várias linhas, né? Várias orientações para outras pessoas e outras categorias. Então, lá no estúdio, esses cursos são oferecidos para quem é educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, bailarino. Você pode se formar como professor de Pilates. Nossa, legal. E, além disso, depois se especializar no que você quer. Sim. No caso, o Pilates para criança é um workshop, na verdade é um curso de 10 horas, um sábado, o dia inteiro. Sim. Que eu abordo as orientações da OMS, as alterações de aprendizado da criança, né? As alterações motoras, como que a criança se desenvolve. E aí a gente direciona o trabalho de Pilates para as crianças. Para as crianças. Dividido em faixa etária, né? As crianças dos 4 anos até os 7, depois dos 8 até os 12, 13 anos. Ah, tá. Vai separado por idade. Por faixa, porque as crianças menores a gente tem um trabalho diferenciado das maiores. Sim. E uma criança, uma pergunta minha, né? A partir de quantos anos que ela pode estar começando a fazer Pilates? Então, a partir dos 4 anos já dá para começar a brincar. 4 anos? Isso. Nossa, legal. Meu filho tem 6 agora e ele faz desde os 4. Dos 4? Brinca lá no estúdio, né? Porque o importante com a criança é a parte lúdica. Então, dos 4 até os 7, mais ou menos, a gente orienta a fazer o trabalho de solo, que é o trabalho sem os aparelhos, visando a segurança da criança. Então, a gente faz o trabalho no solo, trabalho com colchonete, com bola, com os acessórios. Então, tem como a criança se desenvolver dessa forma. A partir dos 8 anos, a gente já pode levar a criança para os aparelhos, porque ela já tem um pouco mais de noção de força, de segurança, né? Para não se machucar. Porque os aparelhos como... não sei se você já viu, os aparelhos têm umas molas. Então é perigoso se a criança soltar, pode se machucar, machucar o colega. Então a gente diferencia por faixa etária, visando a segurança mesmo da criança. Ah, certo. Bom, as perguntas vão se encaixando, a gente vai lendo, né? E obrigado aos teleinternautas pelas perguntas, pelo carinho com o nosso programa. A Ana, ela está perguntando, aonde nasceu o Pilates? Então, na verdade, Pilates é o nome da técnica criada por Joseph Humbertus Pilates. Antes dele falecer, a técnica tinha o nome de contrologia, que é o controle total entre corpo e mente. Era o que o Joseph Pilates queria alcançar. Após o falecimento dele, deram o nome para essa técnica de Pilates, mesmo em homenagem ao criador, né? Então, ele é um alemão que nasceu em 1880. E aí ele, como era uma criança muito doente, muito fraca, com muitos problemas de saúde, ele começou a desenvolver umas técnicas para o próprio corpo dele. E ele começou a desenvolver tão bem o corpo dele que uma época aí na adolescência dele, ele era até modelo de anatomia nas aulas de medicina. Ele ia lá na frente e falava, aqui é o bíceps, aqui é o tríceps, aqui é o abdômen, né? Então ele começou a ver que isso dava certo e resolveu levar isso para as outras pessoas. E mais ou menos na época da Primeira Guerra, ele foi como enfermeiro
para um campo de concentração e lá ele trabalhava com os feridos de guerra. Entendi. E aí depois ele passando a guerra, levou isso lá para os Estados Unidos. E aí depois isso difundiu de forma gigantesca, né? Porque aí as pessoas importantes da época começaram a fazer lá em Nova York, e aí virou febre mundial. E ele faleceu em 1967, né? E tem vários motivos. Muita gente fala que foi por causa de um incêndio no estúdio dele, outros que problemas de saúde mesmo, enfim, a gente não sabe muito bem a história. Mas nasceu nessa época, aí na década de 20 mais ou menos, né, que o negócio virou um boom mesmo. Boom, nossa, que maravilha, né? E, bom, vamos dando sequência nas perguntas, né? E vai ser a introdução também, né? O pessoal aqui está super empolgado aqui nas perguntas aqui. Faz muito tempo que o Pilates foi introduzido no Brasil? É a pergunta da Beatriz. Então, no Brasil ele está desde 1991. Então não faz, até assim, né? Pouco tempo, se for ver, perto de uma técnica, né? Sim. Porque o Pilates, ele em 91 veio com a primeira professora de Pilates, Alice Becker, que até foi minha professora, eu fiz o curso de formação com ela. Nossa, legal. Ela trouxe para cá em 1991, depois foram outras pessoas trazendo outras linhas. Sim. E quando eu fiz o curso em 2002, estava começando o Pilates mesmo nas academias. Né? Então tinha uns 10 anos no Brasil, mais ou menos. E agora que virou, qualquer esquina tem um estúdio, né? Mas tem que ter uma boa preparação. O professor tendo uma boa formação, ele consegue dominar uma classe direitinho, né? Sim, porque, como diria, mexer com o corpo humano não é brincadeira, fácil, né? Você pode lesionar uma pessoa ou tirar ela de uma crise de dor, né? Então tem que tomar cuidado. Mas é relativamente novo, né? Se for pensar nas técnicas corporais. É pouco tempo, né? Exatamente. É que ainda no Brasil a gente está engateando nessas questões, né? Esse final de semana teve um encontro mundial dos líderes do Pilates aqui no Brasil, o primeiro no Brasil. Nossa, que legal. É um encontro itinerante. Então, a primeira vez que tem no Brasil, eles nem conheciam muito o nosso mercado. E foi um sucesso. Veio gente do mundo inteiro, teve bastante gente procurando. Então, eles estão começando a olhar com outros olhos para o mercado do Brasil, né? São profissionais que têm conhecimento, a gente já tem pós-graduação em faculdades, né, de Pilates. Então, está começando a crescer uma área mais bem estruturada, né, mais sólida, com pesquisas científicas. Então, está começando a ficar uma coisa mais séria. Mais séria, né? Legal. Isso é muito bom, né? Nosso país está abrindo as portas, né? Isso muito mesmo. bom. A Bruna, de São Bernardo, está perguntando, o Pilates ajuda no desenvolvimento das crianças? Sim, muito. A gente precisa pensar, assim, o que uma criança precisa, né? Primeiro, Sim. A Organização Mundial de Saúde, ela indica, se você for parar para pensar, até muita coisa. Ela indica no mínimo 60 minutos por dia de atividade aeróbica para uma criança. 60 minutos. Imagina você pensar nisso, né? Eu penso nos meus filhos, eles ficam lá vendo televisão, jogando joguinho na escola. É muita coisa. Mas além disso, mais dos 60 minutos, eles indicam 3 vezes por semana trabalho de peso. Não musculação, mas trabalho de peso, subir num trepa-trepa, brincar de fazer flexão no chão, essas coisas que criança faz com o peso do próprio corpo. Então, pensando nisso, o Pilates ele entra muito bem aí, né? Ele consegue fazer com que a criança desenvolva isso. Pelo menos a parte de força ele tem como ajudar. Porque o Pilates para a criança, a gente estimula principalmente o peso do próprio corpo da criança, a resistência com os aparelhos, a gente não faz nenhuma força exagerada. Nossa, legal, né? Então tem trabalho de elástico, trabalho de mola, a gente faz um trabalho de resistência concêntrica, excêntrica, as crianças dominam muito bem isso. Nossa, legal. Né? Então, se for pensar no que uma criança precisa e no que ela faz hoje em dia, é muito diferente. Diferente, né? A gente sabe que está crescendo demais os índices de sedentarismo. Apesar da população jovem ser a mais ativa, está crescendo demais os índices, né? E as crianças, elas estão muito sedentárias, se for parar para pensar, né? A questão da obesidade no Brasil. Obesidade infantil está crescendo aumentando muito, né? Demais. Tem os dados que dizem que só 22% dos meninos e 9% das meninas só conseguem atingir o que a OMS pede. Então, é muito pouco. Então, assim, o Pilates a gente consegue trazer essa criança para um ambiente diferenciado, né? Então, as crianças hoje não brincam mais na rua, não dificilmente, corre mais, né? não corre mais, corre no máximo no recreio da escola.
e numa atividade direcionada. Então, ou vai fazer capoeira, vai fazer natação, vai fazer judô, né? Sim. Então, elas não têm esse estímulo. Se for fazer as contas, se a criança tem 20 minutos de recreio na escola, ela corre lá, né? Sim. Aí tem que pelo menos uns 20 minutos antes de ir para a escola, mandar a criança correr em algum lugar. Em algum lugar. E depois que volta da escola, correr mais 20 minutos. Aonde? Não tem. Na rua, né? Se a criança mora num prédio, no meu caso eu moro num prédio, tem o parque lá embaixo, a quadra, até dá para mandar meu filho, vai andar de bicicleta, vai correr, andar de patinete, mas é difícil, né, Sim. hoje em dia. Então o Pilates ele te direciona para isso, para ter um trabalho específico e ainda você consegue agregar, estar junto com os pais. Então, se você tem um ambiente propício para isso, o meu estúdio eu tenho 3 salas. Sim. Então, tem uma sala só de solo, onde a gente trabalha com as crianças, e as salas com os aparelhos, que trabalham os pais. Os pais. Então, Nossa, os pais que legal. chegam, por exemplo, às 6 da tarde, deixa as crianças fazendo com o professor aula de Pilates e faz a sua aula também. Então, não é um lugar nossa, que... legal, os dois fazem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, com os Nossa. seus objetivos. Muito Diferente legal. de você chegar na academia, deixar a criança quietinha desenhando no baby room, que às vezes tem. Sim. Né? Então, a criança está se mexendo também. Então, isso é interessante. Nossa, interessante, isso é legal. E é bom a gente saber, né? Que a gente pensa Pilates, que é só para adulto, tudo. Então, Fora tudo que desenvolve, né? A consciência corporal, o controle, a criança ela aprende a respeitar o seu espaço, o espaço do outro. Então a gente brinca muito com isso, né? De vamos respeitar o espaço do outro. A criança é um pouco desajeitada, dependendo da faixa etária, né? Então vai abrir o braço, aí bate no amiguinho. Então, olha, pessoal, se a gente abrir demais o braço, vai bater no amiguinho. Vamos tentar controlar a nossa força, vamos tentar ser mais delicado, né? Sim. Então isso vai pro dia a dia, até para subir uma escada sem tropeçar. A criança vai conseguir se organizar melhor se ela tiver o foco que o Pilates proporciona. Né? Nossa, tá passando muito rápido esse tempo, né? Já tá acabando. Ô Maria, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, passa o seu site pro pessoal já ir dando uma olhada, mandando as perguntas aqui. São várias que estão mandando aqui. Por favor. Tá. O site é www.corperestudio.com. Corper com K e estúdio com S mudo. Então é www.corperestudio.com. Aí tem o meu e-mail, que é mariamilitão, sem o tio, @corperestudio.com. Deem uma olhada lá no site, já tem mais algumas informações. Se tiver dúvida, já manda pela internet, chat né? Aqui, pelo chat. A gente vai responder as perguntas. Pessoal, obrigado pelas perguntas e daqui um pouquinho a gente já está de volta. Até mais. Quando eu comecei a fazer o DS, eu estava pesando 92 quilos. E agora, depois de 9 meses, estou pesando 64 quilos. Na época eu usava 50. Agora eu estou entre o 40 e o 42. Estava muito acima do meu peso. Já estava quase próximo dos 3 dígitos, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. O dia a dia é muito corrido, né? Não tenho tempo de ficar fazendo muita coisa. Eu conheci através da internet, no site de busca, decidi que eu queria fazer dieta e pesquisei, aí eu encontrei o Dieta Saúde. Eu acho o site assim ótimo, nunca tive problema nenhum, inclusive eu acho ele muito fácil de usar, que isso para mim é uma das maiores vantagens. Porque quando é difícil a gente desiste e eu nunca tive problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho ele claro, objetivo. O que eu mais gosto no Dieta Saúde, em primeiro lugar, é o contador de pontos, porque ele te ajuda a saber exatamente a quantidade de pontos que você pode ou não comer naquele dia. E eu gosto muito da evolução, porque a evolução te dá um ânimo. Quando o resultado ele está positivo, ele te dá ânimo. Se você vê que você está caindo, ele te dá força para melhorar. A comunidade é importante porque você pode trocar ideias com pessoas que estão com o mesmo problema que o seu, dar força e receber força, né? E receber a força que realmente tem que ser, porque são pessoas que estão ali junto com você na mesma luta. Tanto depois que eu coloquei a minha foto do antes e depois, nossa, foi super gostoso, eu recebi várias mensagens assim, das meninas dando uma super força, falando que ia me ter como exemplo, né? Então, assim, a gente se sente importante, né? Que, de alguma forma, mesmo que seja simples, você está ajudando outras pessoas também a conquistar aquilo que você também conquistou, né? Eu aprendi realmente a reeducar a minha alimentação. Eu sei que hoje eu sei me alimentar melhor. E a autoestima, assim, não preciso nem falar, né? Eu adoro o espelho, né? A balança
passou a ser minha principal amiga. Antigamente eu fugia, corria assim de balança. E hoje subo numa balança sem medo nenhum e não posso ver um espelho que eu tô me olhando. O Dia de Saúde, ele pra mim realmente foi o renascimento, foi a mudança da minha vida. Hoje eu encaro as coisas de uma outra maneira. Eu sou outra pessoa, hoje eu sou feliz quando eu me olho. Fala galera, sou o Thierry Figueira e também tô ligado na TV ABCD. Segura aí. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Chegando agora, nós estamos falando sobre a importância do Pilates para as crianças. Mande as perguntas. Temos várias perguntas aqui. E agora há pouco, ao encerrar o primeiro bloco, a gente passou os contatos da Maria. E a gente tem um outro contato, que é a parte da assessoria, né? Assessoria de imprensa. Daí a gente vai passar os contatos, que são, é o seguinte, é a Fabiana, né? É Fabiana, @cancionproduções, né? .com.br. E o telefone é o 98280-4489, DDD 11. Esse é o contato para a questão da assessoria, né? Mas isso, quem quiser entrar em contato aí, para entrar em contato com você também... Pode ser direto no site do estúdio. Pode ser direto no site do estúdio também, tá bom? Então vamos continuar aí as perguntas. Temos várias perguntas, Maria. Vamos lá, correr um pouquinho para a gente ler, dar uma atençãozinha para os teleinternautas aqui. A Maria, só xará, está perguntando assim: para praticar o Pilates, preciso de recomendação médica? Então, na verdade, não precisa da recomendação médica, mas precisa ter um atestado médico comprovando que você está apta a fazer atividade física. Né? Só se você tiver algum problema de saúde específica, o médico vai dar um protocolo lá para o professor e falar, olha, ela precisa fazer isso específico porque ela tem determinada patologia. Sim. Mas para fazer Pilates, precisa do atestado médico e lá no estúdio a gente faz uma entrevista, uma anamnese, né, para a pessoa poder começar a praticar. E o Pilates, o interessante é que são raríssimas contraindicações. Nossa, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, desde um sedentário, um atleta, um idoso, uma gestante, alguém que tenha patologias de coluna, enfim, qualquer pessoa pode fazer porque a gente adapta os exercícios às necessidades de cada aluno. Então, numa mesma aula eu posso ter uma gestante, um atleta e um idoso. Eu vou dar o mesmo exercício, porém com as adaptações necessárias para cada um. Então é difícil falar, olha, você não pode fazer Pilates, só se for alguma contraindicação médica específica em relação ao movimento mesmo. Ah, perfeito. Então, tá aí. Tranquilo, dá para todo mundo fazer. Dá para qualquer pessoa fazer, então. Temos a Iris de Santo André, ela está perguntando, qual profissional está apto para executar o Pilates? Hoje, então, a gente dá curso de formação para educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e bailarinos formados, né, com DRT e tudo mais. Então, tem essas 4 faculdades aí, você consegue fazer uma especialização depois em Pilates. Em Pilates. Tá bom? Perfeito. Temos a pergunta da Ellen. Meu filho tem 10 anos e tem escoliose. O Pilates ajuda? Muito.
Se ele começar a fazer o Pilates desde agora, ele pode diminuir a intensidade desse desvio, né? E diminuir o aumento desse desvio, porque ele tem 10 anos, é uma criança. Sim. Vai chegar ainda à fase do estirão de crescimento. Sim. Se ele não tiver uma musculatura adequada, um corpo pronto para esse estirão de crescimento, pode piorar essa escoliose. E aí ele vai ter que fazer um tratamento mais específico para isso. Então agora, ele começando a fazer Pilates, ele vai trabalhar fortalecimento muscular, vai trabalhar mobilidade nessa coluna que está com desvio, para tentar ver se não for nada muito grave, voltar para o eixo, vai trabalhar alongamento, vai trabalhar toda a musculatura postural para ajudá-lo a manter essa postura adequada. Né? Então tem que aproveitar que você já conseguiu ver isso no seu filho desde agora e correr atrás de um trabalho ativo, né? Não só um tratamento passivo, vai lá, corrige, ele volta para casa e não faz mais nada. Ele tem que trabalhar de uma forma que ele consiga manter uma postura adequada. A manutenção. Uma manutenção da postura através da força muscular e do alongamento. E isso ele consegue adquirir através do Pilates. Ótimo. Bom, a escoliose é aquela que quando a gente vê de trás a famosa tortinho, cobrinha, né? A Luciana. Bom, Eugênio, abraços, amigo. A Luciana é uma grande amiga minha. Um grande abraço para você também, Luciana. Temos várias perguntas, hein? Temos a Ayumi de Campinas. Parabéns à convidada e ao programa pelo conteúdo. Obrigado, Yumi. Obrigada. Tem a pergunta da Cristiane. Pilates tem contraindicação? Então, como eu disse anteriormente, vai depender de caso a caso. Como o Pilates a gente consegue adaptar os exercícios a cada necessidade do cliente, é bem difícil ter uma contraindicação, mas pode existir. O médico pode falar, olha, você está contraindicado em fazer determinados movimentos. A gente vai lá e adapta para o aluno em relação à necessidade dele. Tá bom? Perfeito. Nossa, o pessoal está mandando um monte de pergunta. Até eu estou ficando perdido aqui, ó. Muito bom, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Nossa. Bastante gente interessada. Bastante gente. Bom, o Francisco está perguntando, tenho hérnia de disco na L4 e L5, que seria a lombar 4 ou lombar 5, né? Posso fazer Pilates? Pode e deve. Porque a gente, como eu disse, a gente vai adaptar os exercícios para você, vai evitar os movimentos que você sinta dor e tentar fortalecer essa região onde você tem a lesão para você conseguir conviver com essa hérnia. E muitas vezes até evitar uma cirurgia, se for o caso, né? Porque consegue fortalecer essa região que vai sustentar a sua coluna, te ajudar a manter uma postura que não vai prejudicar e piorar a sua situação. Ótimo. Temos a pergunta da Vânia. A partir de qual idade a criança pode fazer Pilates? Então, a partir de uns 4 anos já está bom para a criança entender os movimentos, conseguir participar de uma aula. Essa idade, dos 4 aos 7, a gente procura estimular a criança a ter uma competição com ela mesma, né? Porque a criança ela não consegue, nessa idade, ter muita colaboração do coleguinha. Por exemplo, vou dar um exercício de equilíbrio que os dois têm que se ajudar, senão cai. Vão cair os dois. Eles não vão conseguir um ajudar o outro, até por conta do desenvolvimento motor deles, essa fase de aprendizagem motora. Então, a gente estimula a criança a fazer... A gente brinca muito, a gente tem que entrar no universo da criança. Então, se a criança gosta de bicho, a gente vai falar assim, olha, imagine que você é um leão muito forte, então quero ver se você é forte mesmo. Eu desafio a criança no que ela sabe fazer, né? E aí, se a criança gosta de super-herói, a gente entra no universo da criança. Se for uma menina que gosta de balé, de princesa. Então, é legal que a gente consegue orientar essa idade entrando na realidade da criança. Em vez de falar, olha, mantenha a postura, alonga a coluna, a criança não vai entender. Não vai barriga entender. para dentro. A gente fala, ó, imagina que você é um super-homem e o super-homem vai voar, ou que você é uma princesa, precisa ficar na postura de princesa. É bem e a lúdico criança mesmo, entra né? nisso. É muito legal, né? E elas Criança. entendem, elas vão embora com a postura que a professora pediu. Nossa. E as brincadeiras vão indo, né? Então, muitas vezes a própria criança direciona a aula. Então, ela fala, vê um espaldário. O espaldário é tipo uma escadinha, assim, de madeira que tem na academia, no estúdio. E aí a criança fala, vamos subir isso agora, professora? Então vamos. Então, o que a criança propõe, a gente tenta levar isso para o aprendizado. Nossa, então, legal. olha, vamos colocar a mão aqui, o pé ali, a professora está ajudando. Então, vamos imaginar que a gente é um macaquinho subindo na árvore. Tem que entrar no
no universo da criança e ela leva isso numa boa. Estimular isso, né? Porque às vezes eu vejo no parque, eu levo meus filhos no parque, eu vejo os pais assim, cuidado, filho, você vai cair, não faz isso, não faz aquilo. Então quer levar o filho para o parque para ficar sentado, vendo a criança brincando só com areia. E aí isso estimula o sedentarismo, né? Essa é uma idade assim que a criança ela não tem aversão a ficar parada. Então ela quer se mexer de qualquer forma. Então a gente tem que estimular. E se a gente estimula o contrário, vai acabar ficando no sedentarismo. Porque para a mãe é muito mais fácil dar um joguinho para a criança ou pôr um filme para ver do que sair correndo atrás da criança, brincar, né? Brincar de esconde-esconde. Porque muitas vezes o pai já é sedentário, a mãe já é sedentário, não tem pique de brincar com a criança. Então isso vem muito da família, né? E é uma obrigação dos pais estimular o movimento na criança. Da criança, né? Porque a criança não vai pedir, mamãe, eu quero fazer 60 minutos diário de aeróbico. Não vai. E 3 vezes por semana à força, não vai. Aí ela vai pedir, vamos no parque, vamos brincar de bicicleta, vamos, sei lá o que, subir na cama, pular no sofá, isso que ela quer. E aí o pai vai estimular. Se não o pai falar, não, fica quietinho, não faz bagunça, ela vai entender que aquilo é o certo, que ficar parado é o correto. É o correto. E começa, né? Exatamente. Ana Paula, estou grávida de 5 meses. Posso fazer pilates? Pode também. A gente também tem um curso específico de pilates para gestante. Eu desenvolvi esse curso quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Tenho um filho de 6 anos e uma filha de 3. Então, sempre pratiquei, eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber, eu não queria parar de fazer exercício e pensei, o que eu posso fazer nessa situação que eu estou agora, né, durante a gestação. Então, fui atrás, pesquisei, e é super seguro, a gente faz as adaptações necessárias também. É muito importante para a gestante manter a sua postura, porque o maior índice de reclamações das gestantes é dor lombar, né? Então, o Pilates, ele consegue te ajudar a manter uma postura adequada durante os 9 meses. E no pós-parto também. Teve o bebê, já pode voltar direto. Desde que você não tenha nenhuma contraindicação médica para fazer o Pilates, né? Porque gestante hipertensa ou aí tem que tomar cuidado, ou que tem algum problema específico, né? Sim. Aí não dá para fazer. Mas gestante saudável, tendo liberação médica, deve fazer, porque faz muito bem para a saúde. Para você e para o bebê. Para o bebê, né? Temos a Sofia. Ela está perguntando qual que é a diferença entre Pilates e Yoga. Bom, o yoga eu conheço assim de fazer uns anos atrás, mas o trabalho de Pilates, ele tem muita coisa do yoga, da yoga, né? Não sei como que se fala hoje, né? Mas Joseph Pilates trouxe muita coisa da yoga para o trabalho dele, de Pilates. Só que o Pilates, ele além de fazer outros trabalhos de solo, tanto que tem a gente trabalha na yoga e no Pilates a parte de solo, a gente no Pilates também tem um trabalho com os aparelhos. Com os aparelhos a gente consegue adaptar muita coisa para as pessoas. Sim. Então a gente consegue regredir exercícios que no solo são mais difíceis, a gente consegue fazer no aparelho, porque a mola vai ajudar. Ou progredir exercícios, a gente pode tanto dificultar quanto facilitar o exercício do solo. Então acaba tendo uma gama maior, né, de exercícios. A gente tem mais de 500 exercícios para trabalhar com o aluno. Então nunca fica monótono. Ainda mais para criança que nunca gosta da mesma coisa. Tem que ser novidade. Mudando, né? Então não tem como cair na rotina. E até a pergunta da Angelina aqui, que acho que já vai dar sequência ao que você estava falando. Pilates é feito no chão ou em aparelhos, que é o que exatamente você falou, né? Tem o Mat Pilates, ou Pilates de solo. Dá para fazer uma aula inteira sem nada, só você e o colchonete, seu corpo e o colchonete. Tem o Pilates com os acessórios também, com bola, bastão, disco de equilíbrio, rotação, rolo. E os aparelhos específicos, que são o Cadillac, a Chair, o barril e o Reformer. Então, você trabalha em cima dos aparelhos, fazendo exercícios específicos com tensões de molas. Perfeito. Muito rápido o nosso tempo. Já acabou o nosso segundo bloco. Pessoal, continue mandando as perguntas que nós vamos continuar respondendo aqui para vocês com o maior carinho. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais! Olá, eu sou o Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy, e eu também estou no ABCD.
Eu sou Juca Chaves, menestrel do Brasil. Também estou na TV ABCD. Vocês também estão? Bem feito. Eu decidi começar minha reeducação alimentar quando eu vi uma foto minha de longe e não me reconheci. Eu estava com 93 quilos. O contador de pontos é uma ferramenta muito importante. Eu não como mais do que eu vejo pela frente, e sim o que meus pontos permitem. Com o contador de exercícios, você pode contabilizar os seus pontos e saber se está fazendo atividade física na medida certa. Na comunidade, cada grama eliminado, eu comento no meu blog. E percebo que eu não estou sozinha. Sempre tem alguém para vibrar junto comigo. Na análise nutricional, você fica sabendo se está consumindo alimentos saudáveis e na quantidade certa. Existe uma Leila antes e uma Leila depois das dietas de saúde. Nós estamos na TV ABCD. Yeah! Estamos de volta, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a importância do Pilates para as crianças. Tá? E vamos continuar lendo as perguntas aí, mande as perguntas pela linha ao vivo, pelo chat da nossa TV aqui. E vamos lá, a Carolina de São Caetano está perguntando, tenho 75 anos, posso fazer Pilates? Pode, Pilates é bom para crianças de todas as idades, desde os 4 até os 84, 94, principalmente para a melhor idade, né? A gente consegue adaptar os exercícios para o que a pessoa precisa no dia a dia, né? Que é força, equilíbrio, para as atividades da vida diária, né? Então, o idoso, né? A pessoa da melhor idade, que agora tem as nomenclaturas corretas para dizer, né? Então, consegue ser mais independente a partir de um corpo mais fortalecido. E o Pilates pode proporcionar isso. Aquela ideia que quem tem uma certa idade tem que estar todo travado é mito, né? É mentira, né? Horrível. Porque isso, né? É horrível, né? Na fase que você tem que aproveitar mais sua vida, você fica travado, não dá, né? Quanto mais movimento, mais saúde. A saúde para a coluna, para o corpo é o movimento, né? A gente foi criado para se mexer. Não para ficar parado, Tem né? que fazer, não pode parar. Olha, temos aqui, a Cris está falando, a Maria é uma excelente profissional, eu recomendo. Ah, Cris, que Cris tem o sobrenome? Não tem, só está como Cris aqui. Vamos lá. Tem a pergunta do Bruno aqui. Ele está perguntando assim, o Pilates tem os mesmos efeitos da musculação? Então, quando a gente pensa em musculação, a gente pensa em hipertrofia, né? Às vezes os homens falam, vou fazer musculação porque dá mais massa muscular, cria mais hipertrofia. Hipertrofia é o aumento do músculo. Quando a gente faz um trabalho de força, a gente tem esse aumento do músculo. Claro que o Pilates ele tem uma limitação. Se você for querer um corpo super musculoso, né? Uma coisa muito mais intensa, você pode fazer o trabalho de musculação. Mas o Pilates, ele também tem esse ganho muscular, né? Porém a intensidade é um pouco menor porque tem algumas limitações de carga, mas ele vai te ajudar a não ter lesão na musculação. O ideal é combinar as duas coisas. Fazer o Pilates, pensando em prevenção de lesão, para aquela pessoa que gosta e quer continuar a musculação, fazendo um treino mais pesado. Sim. Fazendo as duas coisas, a pessoa que gosta de musculação, quer uma hipertrofia maior, consegue ter um ganho muito maior, porque consegue ter um músculo mais alongado, mais estabilizado, uma articulação mais firme, né, uma postura mais adequada para aumentar a massa magra dele na musculação. Na musculação. Vem até a pergunta em seguida, que já é da Regina, ela pergunta, Pilates evita lesões futuras?
Sim, ele vai te ajudar, porque a gente trabalha muito com propriocepção, principalmente para as crianças que fazem outras atividades, né? Voltando a falar de criança um pouco, Sim. As crianças vão muito para o futebol, para o judô, para a capoeira, são as coisas para o balézinho, né? O que as escolas proporcionam. E aí, se a criança só faz o exercício específico e não prepara o corpo para o global, Sim. ela pode ter lesão. O Pilates vai ajudar essa criança a evitar qualquer tipo de lesão. Por quê? Não é milagre, né? Sim. Mas vai ajudar na maior parte. Porque trabalha muito essa questão de propriocepção, de equilíbrio. Então, se a criança tropeçar no futebol, por exemplo, se ela tiver uma boa consciência corporal, uma boa propriocepção do tornozelo, ela pode evitar que tenha alguma fratura ou alguma lesão articular. Está fazendo balézinho, vai fazer um alongamento. Se ela tiver mais controle do próprio corpo, vai evitar que tenha alguma lesão muscular. Então, vai ajudar para todas as pessoas, não só para as crianças, para todos os indivíduos que fazem qualquer outra atividade. O Pilates tem esse poder também de ajudar na prevenção de lesão. Até no próprio reino animal, a gente fugindo um pouco, na hora que o animalzinho cai, você pode ver, ele cai, ele rola, levanta e sai andando, e sem nenhuma lesão, né? Porque ele tem noção do corpo dele, né? Tem a consciência disso, né? Tem o espaço dele, se eu tenho que dobrar o joelho ou flexionar ali para poder subir, depois rolar para um lado. A gente aprende a cair no Pilates, né? A gente aprende a andar, a tropeçar, isso tudo a gente aprende nos exercícios de equilíbrio. Então dá para fazer bastante coisa para ajudar. Para ajudar nessa questão, né? Então vocês podem ver que o Pilates é bem amplo, em 3 blocos é muito pouco, né? Ter para falar do Pilates, os benefícios, aonde que ele pode ser aplicado. Então seria muito legal se as escolas aderissem ao Pilates também, né? Nos Estados Unidos já tem um programa de Pilates nas escolas. Sim. Aqui no Brasil ainda está muito pobre isso. É uma coisa para começar a pensar, né? Porque não vai tirar o profissional que está ali dando aula de educação física, não é isso, vai agregar. Né? Então pode ser oferecer uma aula de Pilates, oferecer a educação física, oferecer o judô, tudo que a escola tem e agregar com o Pilates. Porque as pesquisas que mostram, né, esse programa que tem Pilates nas escolas, as pesquisas mostram que as crianças melhoraram as notas após começar o programa, porque elas ficaram mais concentradas. Elas estão mais interiorizadas com o corpo delas, mais concentradas, e aí conseguem tirar notas melhores, se concentram para estudar, se concentram para fazer a prova, mais respeito um com o outro. Não é que é milagre, mas que ajuda em muita coisa, né? Ajuda, né? Porque se a pessoa ficar sedentária, ela fica, vou tentar me concentrar, e qualquer coisa já cansa. O sedentarismo é triste, muito, né? Porque deixa a pessoa sem ânimo para nada. Ela não quer fazer nada, toda hora está cansado, não quer fazer. Quanto menos a gente faz, menos vontade de fazer a gente tem. Quanto mais faz, mais tem. Então, um pai que faz atividade física vai ter vontade de brincar com o filho, vai ter vontade de estimular o filho a fazer alguma coisa. O pai que não faz nada, ele vai querer ficar largado no sofá junto com o filho, né? Vendo televisão. Já dá o exemplo Já dá o filho, exemplo, né? Bom, tem até a pergunta, todas são legais, né? A Kátia está perguntando, Pilates emagrece? Então, como qualquer atividade física, o Pilates tem um gasto energético considerável. Mas se o seu foco é emagrecimento, você tem que agregar o trabalho de Pilates com uma atividade aeróbica. Por exemplo, caminhadas no parque, andar de bicicleta, fazer uma natação. As atividades aeróbicas caracterizam mais essa perda de peso. Mas o Pilates ajuda também. Eu brinco que o Pilates é um emagrecimento instantâneo. O aluno chega assim, barrigudo, vai embora sem barriga. Então já ajuda, pelo menos na postura, já tem 90% de ajuda aí para perder a barriguinha. Para perder a barriguinha, né? Tem a pergunta aqui do Tiago, ele só está falando, Tiago de São Paulo. Quais são as variações de Pilates? Que acho que você estava falando, né? Mas acho que é bom hoje, falar de novo, né? O Pilates, ele tem uma orientação internacional, que é pela PMA, Pilates Método Alliance, que é essa Aliança Internacional de Pilates que busca dar uma alinhada em todas essas linhas. Porque o que acontece? Joseph Pilates teve vários alunos, então ele tinha uma aluna bailarina, uma aluna fisioterapeuta, um aluno educador físico, e cada elder, que se chama, né, os seguidores de Pilates, né, os seguidores, cada um foi criando uma linha. Uma linha mais para reabilitação, uma linha mais fitness, uma linha mais
para os bailarinos. E aí isso tudo foi sendo ramificado e eles foram difundindo a técnica específica que eles fizeram com Joseph Pilates, né? Mas hoje está dividido assim, em Pilates clássico e Pilates contemporâneo. O clássico, ele faz exatamente o que o Joseph Pilates fazia em 1960, 1950, 30, 40. E o Pilates contemporâneo, ele foi dando uma evoluída pensando na ciência. Sim. Então, através do conhecimento científico, pesquisas, né, feitas Sim. com o próprio corpo das pessoas, as pessoas foram desenvolvendo o método baseado na ciência. Então, criando as adaptações. Por exemplo, uma pessoa com hérnia de disco que não podia fazer o exercício que o Joseph criou lá em 1900 e bolinha, hoje no Pilates contemporâneo eu consigo adaptar e a pessoa consegue fazer. Legal. Mas assim, não tem rixa, não tem briga, cada um segue aquilo que se identifica mais. Sim. Mas através da PMA, né, essa Aliança Internacional de Pilates, as duas linhas estão cada vez mais próximas. Deveriam andar juntas, né? Sim, não, e uma complementa a outra, Sim. assim, sempre. Tem a Miriam, que ela está perguntando assim, fui à academia para matricular meu filho em uma aula e fui informada que a criança abaixo de 6 anos ainda não tem estrutura óssea, músculos e ligamentos completamente formados e não poderia matricular. Isso é verdade? Então, ela está em formação. Então, o que não pode ser feito é exercício extenuante. Se a academia não está preparada para atender criança, é porque ela não tem uma especialização no Pilates para criança. A criança de 6 anos não pode entrar numa classe de Pilates para adulto. É completamente diferente. Então, tem que ser alguma coisa específica para criança. E o trabalho que a gente faz para criança até os 7 anos, como eu disse anteriormente, é um trabalho muito lúdico, pensando nos princípios. E a criança vai ter um ganho. É como se ela estivesse brincando. Sim. A gente não vai colocar sobrecarga de mola, a gente não vai falar para a criança ficar puxando uma coisa pesada, nada disso. Ela vai trabalhar com o próprio peso do corpo. E é muito importante isso, porque através desses exercícios de força, Sim. que a criança começa a formar os ossos. Então, eu preciso ter resistência no músculo para estimular o crescimento ósseo. A criança que faz exercícios muito extenuantes tem dificuldade de crescimento em estatura e peso. Sim. A criança que não faz nada tem o mesmo problema de quem faz demais. Porque também tem problemas de crescimento de estatura e peso. Os extremos, então. São os extremos. Nem fazer nada, nem fazer demais. A criança tem que ter essa orientação da Organização Mundial da Saúde, fazer exercícios diários, que não significa fazer um exercício direcionado todo dia. Segunda, quarta e sexta, natação, terça e quinta, pilates. Não precisa. Ela tem que brincar. Brincar todo dia, de preferência 1 hora por dia. Se eu não posso 1 hora seguida, ficar no parque 20 minutos de manhã, tarde, à noite, ela precisa se mexer. E aí não tem problema se ela for fazer um trabalho específico. Essa academia provavelmente não tinha um trabalho específico para criança. E aí eles estão certos de não matricular o seu filho, porque para fazer um trabalho junto com um adulto não dá. Aí realmente ele pode se machucar. Perfeito, então tá aí a explicação, não foi a falta de ética profissional, Sim. mas sim eles vê o limite deles. A segurança para o A aluno. segurança, então parabéns pelo profissional, né, que soube, a academia que foi bem profissional. Ótimo. Né? Bom, tem aqui o Paulo, ele está fazendo, acho, um comentário aqui, uma pergunta ao mesmo tempo. Maria, minha prima me indicou a professora de Pilates, que é uma fisioterapeuta, mas eu achei a aula muito devagar. Para minha prima foi muito bom, mas eu não gostei muito. Você como educadora física, o que você acha que eu devo fazer? Pilates com enfoque mais intenso ou volto para a musculação? Eu acho que você poderia fazer as duas coisas. Uma coisa complementa a outra. Mas vai depender muito do profissional. Tem professor que é super animado para dar aula, tem professor que é mais devagar. Ou se a pessoa tem conhecimento de fisioterapia, pode fazer um treinamento diferenciado, educador físico diferente. Você tem que se adaptar, você tem que estar feliz.
Mesma coisa com a criança. Não adianta Sim. forçar a criança vai fazer pilates que a mamãe faz pilates e vai fazer junto com a... Não, a criança tem que gostar, tem que ter o interesse da pessoa, não pode se forçar. Então não adianta ele fazer porque a prima gostou, ele tem que se identificar. Mas aproveite e faça aulas em outros lugares, porque às vezes você não se identificou com essa linha desse professor. Sim. Se você conseguir fazer com outro professor e se identifica mais, se sente mais estimulado, porque o pilates ele não é essa coisa... assim, nossa, tô relaxando. Muito pelo contrário, né? Tem aula que você sai suando. É para mexer o esqueleto É mesmo. para mexer de verdade. Então, pode ser que não tenha se identificado com essa aula específica. Sim. Mas conheça outros lugares, outros professores. Aí, se você realmente falou, não, Pilates não é para mim, já fui em 5 estúdios e não gostei, então vai para musculação. Agora, se você conseguir achar um lugar legal, tenta, e você quer fazer musculação, tenta associar as duas coisas. Pode fazer uma vez por semana Pilates com foco na postura e depois fazer o treinamento de musculação. Perfeito. Vamos lá. São tantas perguntas aqui. André, de Sorocaba. Ele está perguntando, existe algum limite para o número de aulas? Por semana, deve ser isso, né? Deve ser isso, ele só não está especificando, só está perguntando. Então, depende qual o seu objetivo e você pensando no seu objetivo vai conversar com o seu professor. Você pode fazer o Pilates uma vez por semana, 2, 3, 4, 5, enfim. Se você for fazer aula todos os dias, vai ter uma intensidade diferenciada se você for fazer uma vez por semana, 2 vezes ou 3 vezes por semana. No mínimo, o ideal é que se faça 2 vezes por semana, como qualquer atividade física, para você ter um benefício para o seu corpo, né? Então, converse com o seu professor, veja qual é o seu objetivo e aí ele vai montar um treinamento específico para você. Perfeito. Nossa, acabou o nosso tempo. Vamos ver só mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. Bom, tantas aqui, são tantas importantes, eu vou deixar aqui a desejar, vou fazer assim. Bom, a Maria ela passou o e-mail dela, né, particular. Maria, por favor, passa de novo o seu e-mail. Sim, quem ainda tiver com alguma dúvida, pode me mandar um e-mail e eu, com o maior prazer, respondo. É mariamilitão, sem o tio, @corperestudio.com. Ou entrar no nosso site, que é www.corperestudio.com. Corper com K e estúdio com S mudo, tá? E aí, se tiver mais dúvida, eu respondo sem problema nenhum. Tá bom, pessoal. Eu agradeço. Tem a Vilma, tem a Elaine, tem a Milena, tem o Walter, o Carlos, temos a Sandra, o Evaristo, a Rafaela, a Brenda, o Walter, André. Um grande abraço para vocês e peço perdão por não conseguir responder a pergunta de vocês, mas agradeço pelo carinho de todos os teleinternautas que mandou as perguntas. Maria, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Fica o convite para você vir outras vezes no nosso programa. Obrigada. Muito obrigado. E obrigado aos teleinternautas, um grande abraço a todos, o pessoal do Japão. A gente está sendo visto no Japão, hein? Olha só, que legal. Os terapeutas amigos, aos nossos amigos do programa, a TV ABCD. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.